E chegou a hora, um dos momentos mais esperados desse ano aqui no Money Play, que é a hora da gente falar finalmente, depois de várias sequências, da reforma tributária. Pois é, você deve ter acompanhado aí ao longo do ano que eu fiz alguns episódios falando sobre o tripé que pode destravar a nossa bolsa, e a gente falava sempre sobre Selic, teve atualização, falava de IPCA, teve atualização, e a reforma tributária, sempre o patinho feio ali da discussão, porque nunca tinha mudança, mas agora finalmente chegou a hora da gente falar dela, dar um foco um pouquinho maior nesse episódio. Tá? Então fica ligado em tudo que eu vou conversar contigo hoje, porque tem bastante coisa importante para você prestar atenção. Mas antes, vamos começar pelo que saiu por último, o Boletim Focus dessa semana, falando sobre IPCA, Selic, projeções do PIB. Eu vou ler aqui o que foi divulgado no Boletim Focus para você ficar ligado, ficar atualizado sobre as mudanças para 2023, 2024, se tiveram atualizações. Tá? Sobre o IPCA. O IPCA, a previsão de inflação de 2024, ela avançou de 3,91 para 3,92%, na terceira semana seguida de alta, tá? A gente teve uma estimativa do PIB para 2023 de 2024 que ficou na mesma, tá? Não foi alterada. Selic, as projeções para a taxa Selic, elas seguem as mesmas, aquela a redução bem modesta de 0,5 pontos percentuais. Isso continuou e a estimativa para fechamento de 2023 segue também em 11,75%. Projeção para 2024 ficou nos mesmos 9,25%. Para 2025, 8,75%, então ela se estabilizou nisso. E para 2026, que é bastante tempo. Muita água ainda vai passar por baixo da ponte, mas ela se manteve ali também em 8,5% ao ano. E isso já faz 14 semanas, tá? Então são 14 semanas seguidas que para 2026 a projeção da Selic segue em 8,5%. O PIB teve estimativa para 2023 nos mesmos 2,89%, então ela se manteve. Projeção para 2024 também se manteve, como eu falei agora há pouco, 1,5%, e teve uma alta nas últimas pesquisas, né? Mas a projeção para 2025 ela subiu um pouquinho para de 1,9%, que estava aí nas últimas 6 semanas já, 1,9%, para 1,93%. Enquanto que a de 2026 está nos mesmos 2%. Há quanto tempo? Exatamente, 14 semanas. Então, para 2026, de fato, nada muda, né? Só vai começar a mudar, ter algum impacto quando a gente tiver ali 2024 para frente, do meio do ano, 2025, aí talvez 2026 tenha algum ajuste. Agora, a ata do Copom. O Copom divulgou a ata na terça-feira, dia 7 de novembro. Aí os membros do Copom, eles mantiveram, né, aquela visão da Selic no corte meio ponto percentual. Todos eles concordaram, né, foi unânime ali a decisão de manter essa redução bem modesta. Tá? Eles avaliam que cresceu a incerteza sobre a capacidade do governo em cumprir as metas fiscais que foram estabelecidas, e os membros eles defendem que os objetivos para as contas públicas eles devem ser buscados com mais firmeza. Tá? A ata do Copom, que foi divulgada dia 7, revelou isso, e os membros eles tendem a manter aí nas próximas reuniões do Copom esse corte de 0,5 pontos percentuais, como eu comentei, previsão de fechar o ano em 11,75. Tá? Conforme o comitê colocou na ata também, o ambiente econômico externo ele está se mostrando um pouquinho adverso, em função da elevação das taxas de juros, os prazos mais longos também, né, dos Estados Unidos, da resiliência também dos núcleos de inflação em níveis ainda elevados em diversos países, e de novas tensões geopolíticas também, os conflitos que estão acontecendo aí pelo mundo. Então, eles enxergando isso, enxergam um pouco mais de incerteza, então eles estão bem com o pé no freio ali, cumprindo com o que foi combinado. A intenção do Copom não é queimar essa gordura que a gente tem da inflação tão rápido. Então a inflação ela aparentemente está ali controlada, a inflação voltou para dentro da meta, né? Eu vou falar aqui já em seguida da inflação, mas como ela voltou para dentro da meta, a expectativa é que eles continuem cortando bem moderadamente a Selic para não queimar essa gordura de uma vez. Então, isso foi deixado claro desde quando a Selic estava lá em 13,75%, e isso se mantém. Tá? Já na cena doméstica,
pela visão dos membros do Copom, o conjunto de indicadores recentes de atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração esperado pelo comitê. Então, eles ainda seguem aí com uma visão um pouquinho mais pessimista, né? A gente pode dizer, um cenário de desaceleração econômica aqui no Brasil. Sobre o IPCA, foi de 0,24% em outubro, o acumulado no ano está em 3,75% e o acumulado nos últimos 12 meses está 4,82%. Então voltou para dentro da meta, tá abaixo ali dos 5%, o que dá uma tranquilidade, a gente pode dizer, quando a gente olha para esse indicador. Tá? Estando dentro da meta já é algo mais positivo, até olhando para o cenário da Selic, que tende a continuar caindo, porque se o IPCA, se a inflação disparar novamente, é possível que os membros do Copom decidam não reduzir ou reduzir ainda menos a Selic nas próximas reuniões. Então, só ficar ligado aí no IPCA, mas voltou a ficar dentro da meta. Agora falando dela, né, a gente entrar no tema central aqui desse episódio, que é a reforma tributária. Mas antes de a gente entrar, quero falar para você que está acompanhando a gente aí pelas plataformas de áudio, não esquece de seguir a gente, dar 5 estrelas. Você que está acompanhando pelo YouTube, está me vendo aqui também, se inscreve no canal, você que não é inscrito, deixa o like e não esquece de ativar as notificações, você que já é inscrito, para você saber quando a gente vai lançar novos episódios, tá? Porque essa reta final de ano aqui, talvez tenha muita coisa mudando, então você precisa estar bem informado. Agora vamos lá. Falando a verdade sobre a reforma tributária, porque você deve ter ouvido aí em vários lugares muita informação, muita gente falando sobre isso, sobre aquilo, fora os grandes meios de comunicação, né, a grande mídia, falando também um pouquinho sobre a reforma tributária. Mas eu vou passar aqui o que estava escrito ali na PEC 45. Tá? E a PEC 45, que está sendo tratada agora para essa reforma tributária, ela é de 2019, tá? Então não é algo de agora, não, de 2019. A reforma, ela é a mesma que foi apresentada, né, ou foi passada, tramitada ali pelo governo anterior. É isso mesmo, é a mesma, tá? Ela foi escrita pelo Baleia Rossi, que é do MDB, que foi concorrente do Alcolumbre para presidente do Senado lá em 2019. Os políticos têm dito que a reforma tributária ela vai ser feita em 3 etapas. A primeira etapa é a parte conceitual do nosso modelo tributário. E aí é onde entram alguns pontos que já estão sendo mais falados também, você já deve ter ouvido, sobre o CBS e o IBS. Tá? Como que ficam os impostos com essa reforma tributária? Primeiro, a gente tem ali a divisão entre tributos federais, tributos estaduais e municipais. Tá? Nos tributos federais, você vai encontrar o quê? PIS, COFINS e o IPI. PIS, que é o Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Esses impostos, esses tributos federais, eles vão ser convertidos em um único imposto ou uma única contribuição, que é o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então ele unifica PIS, COFINS e o IPI após a reforma tributária. Então passou a reforma, esses tributos federais serão unificados no CBS. E os tributos estaduais e municipais, o tributo estadual e o tributo municipal, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, Imposto sobre Serviços, eles vão ser unificados e convertidos no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, ele unifica o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. É isso o que a PEC 45 vai tratar. Agora você percebe o seguinte: do que eu falei aqui, que é o tema da PEC 45, é o que ela prevê, você percebeu que não tem nada falando sobre o imposto de renda sobre pessoa física? Nada. Nada. Você pode pegar a PEC 45, você vai ver, não tem nada falando sobre o imposto de renda pessoa física. Isso, o imposto sobre qualquer natureza de renda, ou seja, não é só o imposto de renda sobre o que você ganha, seu salário, suas comissões, tá? Não. É o imposto de renda que também vai ser revertido ali quando a gente olha para investimentos. Não tem nada falando sobre imposto de renda sobre investimentos. E também não tem nada falando sobre imposto de renda em dividendos.
que também são formas de renda. Então aqui, na PEC 45, você vai ouvir um monte de gente falar a respeito. Você já deve ter ouvido falar taxação dos dividendos, agora um pouquinho menos, né? O pessoal que já está ligado nisso já parou de falar um pouquinho sobre a taxação de dividendos, justamente porque a PEC 45 não prevê isso. Então, não fala sobre taxação de dividendos, não fala sobre imposto de renda, pessoa física, absolutamente nada. Então, a reforma, ela está em cima das atividades que são relacionadas à produção, venda e circulação dos produtos e dos serviços também, tá? Então, tem se falado bastante também sobre o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, mas lendo a PEC, se você pegar ela de cabo a rabo, esse termo IVA, ele não é citado nenhuma vez. Você já ouviu falar do IVA, tá? Você já ouviu aí alguma notícia, algum canal que fala bastante sobre essa parte de política ou economia, falando sobre ou comentando sobre o IVA? Não é citado nenhuma vez na PEC 45. Se você pegar o texto inteiro, ele não é citado. O que a PEC estabelece é o seguinte: lá no artigo 156, no item 7, será cobrado pela somatória das alíquotas do Estado e do município de destino da operação, que é o que eu falei aqui agora, é a unificação desses impostos, desses tributos, tanto os federais quanto estaduais e municipais. Ou seja, não existe IVA. O que existe é uma simplificação tributária que vai fazer a cobrança por parte do Estado ficar um pouquinho mais fácil, a gente pode dizer. É isso o que o texto prevê, é isso que está dizendo. Mas as empresas, elas vão continuar tendo que contratar contadores, né? Vão continuar ali contratando os contadores, vão continuar pagando uma alta carga tributária e por aí vai. Mas tem essa simplificação. O que o texto diz é só isso. Não tem o IVA, nada, absolutamente nada falando sobre ele, mas que vai ter uma simplificação no recolhimento pelo Estado dos impostos. Aí falando em carga tributária, eu separei aqui algumas matérias que estão gerando pânico em algumas pessoas que eu conversei. Tá? Até comenta aqui embaixo se você está com medo dessa reforma. Deixa aí o seu comentário, o que você acha. Se você aprova, se você não aprova, comenta aqui se você está de acordo com o texto, com o que é proposto aí nessa reforma tributária. Mas as matérias que eu li, elas dizem o seguinte: matéria da Exame. Brasil terá o maior imposto de valor agregado do mundo conforme a reforma tributária. Não, deixa eu ler aqui de novo só. Brasil terá o maior imposto de valor agregado do mundo com a reforma tributária? Entenda. E aí o texto ele descreve também o seguinte: a alíquota ou entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, a maior alíquota é da Hungria, de 27%, e a menor do Canadá, com 5%. Isso foi o que o exame publicou, porém, como eu já comentei, não tem nada no texto falando sobre o IVA, e aqui a gente não pode dizer que vai ser o maior imposto, o do Brasil. Tá? Também a Gazeta do Povo tem a matéria deles ali, escrito o seguinte: com a reforma tributária, o Brasil terá o maior imposto do mundo. Essa daqui causa um pânico em bastante gente. Tem a BBC News que também pôs a matéria: maior imposto do mundo? Como reforma tributária deve impulsionar a economia, mesmo se IVA for recorde? Como eu acabei de falar, IVA não aparece no texto, mas tem ali também descrito nessa matéria, a alíquota do novo imposto pode chegar a 28%, segundo projeções, mas simplificação do sistema deve estimular crescimento. Então, as matérias, elas são muito para gerar, como você já sabe, eu já falei até aqui em outros episódios, é para gerar o clique, é para você ler a matéria, é para vender a matéria. Não necessariamente tem ali alguma informação do que vai acontecer. Isso daqui, até para você ter uma ideia, a fase atual da reforma, ela não cita alíquota nenhuma, não está citando alíquota. Então, isso deve acontecer depois, através de projetos de leis que vão vir depois anexados, que aí é a fase 2, né, a gente pode dizer, projetos de leis que vão incorporar ali esse texto base da reforma, tá? Esse tipo de matéria faz parte das pressões que são feitas ou por motivo político ou por grupo econômico também, que querem fazer algum tipo de pressão, tá? Para poder influenciar na alíquota mais para frente. Só que agora nada vai ser decidido, não tem nada previsto ou descrito sobre as alíquotas mesmo. Tá? A gente só vai saber de verdade a alíquota lá em 2034, é bem no futuro. Por quê? Porque a carga tributária
ela só vai sair lá que é quando a gente tem a data prevista para migração total para o novo modelo tributário. Ou seja, olhando aqui, o que, que a gente vai descobrindo ao longo do tempo? Lei a lei, que aí é já fase 2, tá, do que eu estou falando. A fase 1 é só questão de voto. Então a reforma vai passar, muito provavelmente, só questão de voto mesmo, mas a alíquota a gente vai descobrindo lei a lei. Então, lei a lei, a gente vai descobrindo quanto que vai ser o total só lá no final mesmo, só 2034, quando tiver já tudo concluído. Então, o que você está vendo de discussão, matérias, esse tipo de matéria que eu li aqui para você, já é sobre a fase 2, que a gente não sabe ainda, a gente vai ter que acompanhar. Então, muita discussão, e aí eu peço para você que está acompanhando esse tipo de informação, tomar bastante cuidado, porque não tem nada definido ainda. Ainda vai ser votado e aprovado, mas isso você já pode considerar que é gol feito, tá? Agora, lá na frente, leia a lei que a gente vai descobrir as alíquotas. E aí faz sentido você ir acompanhando isso para descobrir como que vai ficar de fato, tá? E lá em 2034, né, você descobrir o total dessa alíquota. Tá? Então, é só tomar um pouquinho de cuidado, filtrar um pouquinho as matérias, as informações que você acaba absorvendo. Só que quando a gente vê esse tipo de informação também, ou com a reforma aprovada, essa simplificação do imposto, a gente colocar ali dois só, né, que vão incorporar os outros que existiam, tem um lado que ganha com isso e tem um lado que perde. Sempre tem. Todas essas decisões vai ter o lado que é beneficiado e o lado que é prejudicado. Quem ganha? Que é importante para você, investidor, saber. Você que acompanha aqui o Money Play, tá? Ah, mas e aí, Fabrício? Onde que eu ganho dinheiro? Onde que eu posso me beneficiar? Qual que é a informação que para mim é valiosa para eu conseguir ali na frente ter boas escolhas sobre o meu dinheiro? Onde eu vou colocar o meu dinheiro para construir patrimônio? Então, esse ponto é importantíssimo para você. Quem ganha com a reforma? Principalmente o setor industrial, tá? Por quê? Porque o setor industrial, até eu falei no outro episódio, no episódio 132, você pode acompanhar lá, tá? Mas o setor industrial ele vai ter essa facilitação, então ele acaba ganhando nesse processo. Tá? A indústria chinesa está pressionando, a Fiesp está pressionando também pela reforma, tem pressionado aí pela reforma para que seja passada ainda nesse final de ano, tá? E a indústria chinesa também está apoiando isso. A indústria chinesa, como eu comentei no último episódio, ela vem se instalando no Brasil num ritmo bem acelerado. Então, eles querem que essa reforma passe também, porque a indústria vai se beneficiar bastante sobre isso. Tá? E quem perde é a ponta, é quem entrega o produto final ali para o consumidor. Então, que seria, por exemplo, uma empresa que vende B2C diretamente ali, né? O cliente que vai comprar a geladeira, a empresa que vendeu essa geladeira é quem vai acabar perdendo, a que vai absorver a responsabilidade tributária por toda essa cadeia. A indústria ela vai ter essa isenção da responsabilidade tributária. Então, por isso, ela se beneficia, enquanto que quem está lá na ponta, fazendo a transação mesmo, vendendo, fazendo aquele produto virar dinheiro de fato, né? A última ponta, aí o vendedor para o consumo, esse cara vai assumir a responsabilidade tributária. Então, você já começa a perceber algo que eu falei ali no último episódio também. Varejo, né, quem vende ali diretamente na ponta, tende a perder um pouquinho com isso, ou muitinho, tende a perder um pouco ou perder muito com isso, se a reforma sendo aprovada, tá? Vai ser aprovada, né? Isso daí é questão de tempo, questão de voto, como eu falei. E num grande resumo, falando sobre o imposto, de novo, eu quero reforçar, o imposto de renda ele não entra no texto. Então, imposto sobre dividendos não vem agora na reforma. Ele vai vir e se vier, projeto de lei que hoje nem está em tramitação, tá? Então, só para deixar claro para você, não é que passou isso, então tem um projeto de lei já que está tramitando lá no Congresso que passou a reforma, então já vão emplacar esse projeto de lei para tributar dividendos. Não, não existe projeto em tramitação, então passou a reforma, imposto de renda sobre dividendos, não é citado no texto, nem o imposto de renda também não é falado, então isso daí não está incorporado. Tá? Então, num resuminho aí do tripé do que a gente conversou agora, só para a gente fechar aqui o assunto reforma tributária, que a gente praticamente não falou dele nos últimos, nesse daqui foi o foco. Selic vem caindo, vai seguir caindo, 0,5 pontos percentuais aí de acordo com as reuniões do Copom,
IPCA voltou dentro da meta e a reforma tributária passou no Senado com algumas alterações, tá? Alterações pequenas ali, só um ajuste fino, e por isso vai voltar para a Câmara dos Deputados para ser votada e possivelmente ela vai ser fatiada. O que isso significa? Vão passar, não tudo agora. Então, algumas coisas, talvez o principal vai ser passado agora e o restante, ao longo do tempo, vai sendo incluído também. Tá? Aí as leis complementares vão entrar em jogo, como eu falei, ali na fase 2 e também futuramente na fase 3, ali falando mais da alíquota, e aí talvez venha algo sobre a tarifação de grandes fortunas, que é algo que está previsto na Constituição desde 89, tá? A taxação dos super ricos. Só que de 89 para cá não foi feito nada. Então, será que vai acontecer agora? Não sei. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você acha que deve acontecer e se você acha que vai acontecer também. Beleza? Curtiu esse episódio? Deixa o like. Não esquece de se inscrever, você que não é inscrito. Você que está acompanhando pelas plataformas de áudio, deixa aí as 5 estrelas para a gente também, curte o episódio, compartilha para mais pessoas saberem desse conteúdo que é fundamental aí para tomar boas decisões em investimentos. Tem um ponto que eu queria acrescentar também sobre essa parte da taxação dos super ricos. Se direciona mais isso a fundos exclusivos. E até passou ali na portaria do Ministério da Fazenda o texto da taxação dos fundos exclusivos, só que ele tem 180 dias para poder ser votado. E lá no Congresso, sendo bem sincero, não tem ninguém muito preocupado com isso. E aí, depois disso, ele, vou colocar entre aspas aqui, ele caduca, tá? E qual que é o grande problema disso, né? Muita gente pensa, pô, a taxação super ricos tem que taxar os fundos exclusivos, né? Tem que tirar dinheiro, né? Ou pelo menos impostos, quem tem grandes fortunas. Mas tem um ponto que o pessoal esquece, que esses fundos exclusivos, eles são usados, não é para o pessoal poder esbanjar, para quem tem lá 1 bilhão, ficar esbanjando dinheiro, distribuindo por aí, ou gastar comprando carro, avião e tudo mais. Não. Muitos desses fundos exclusivos são usados para financiar empresas que não estão listadas em bolsa, né? Empresas que ainda são pequenas. Dá o exemplo do iFood, por exemplo. O iFood ele foi financiado com dinheiro de fundo exclusivo, tá? O fundo de private equity. Então, essas empresas, se a gente for pegar principalmente o setor de tecnologia nos últimos anos, né, que se desenvolveu bastante, as startups, tá? Elas usam muito esse tipo de dinheiro. Agora, se for criada uma regra que vai tarifar e tarifar bem esse tipo de fundo, se isso for implementado aqui, pô, o pessoal que está com dinheiro aqui para investir nessas empresas, que corre um certo risco já, tá? Você vê o número de startups que abre, não tanto de startup que fecha, que não vai para frente, que não gera valor. Então, o pessoal vai querer correr tanto risco? Provavelmente não. Ainda sendo tarifado? Não, esse pessoal vai fazer o quê? Vai pegar esse dinheiro e, muito provavelmente, levar para outro lugar, para outro país. E isso, para a gente, é muito ruim. A gente fala da nossa economia, isso é muito ruim, esse dinheiro saindo do Brasil, deixando de investir em projetos aqui, gerando riqueza e movimentando a economia aqui no nosso país. Portanto, só vale a pena ficar ligado nesse tema, mas, como eu falei, passou aí pela portaria do Ministério da Fazenda, se não for votado, caduca, nada impede de voltar numa lei complementar lá na frente esse tipo de assunto. Então, só acompanhar as notícias, queria acrescentar aqui, tema importante, segue acompanhando o Money Play para você saber mais para frente. Combinado? Não esquece de deixar o like, já falei, se inscrever, você que não é inscrito, e você que já é, ativa as notificações para continuar recebendo os nossos episódios, saber quando a gente lançar, né? Para você poder ter o conteúdo aqui em primeira mão. Beleza? Segue a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast, meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Te vejo aqui no próximo Money Play.